Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, bora para mais um fechamento diário, beleza? Eu vou deixar bem claro já no início do vídeo, não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo imobiliário nesse vídeo, beleza? Então, não é recomendação de compra de ações, nem de índice, nem de criptomoedas. É apenas conteúdo excepcionalmente educacional. A gente vai estar trazendo aqui para vocês algumas análises gráficas, perfeito? Para a gente saber mais ou menos para onde o gráfico pode ir. Galera, nenhuma análise gráfica, ela é 100% efetiva. Então, quer dizer, se a gente fizer uma análise, tem uma tendência de alta, a gente vê que vai subir, não quer dizer que realmente vai subir, perfeito? É apenas uma análise que a gente faz com base nisso. Então, galera, trazendo hoje, o índice ele fechou de uma maneira bem interessante, só que tá em um impasse aqui, perfeito? Por quê? Lembra que a gente falou ontem? O índice teve uma pernada de alta aqui, teve um movimento de correção totalmente saudável dentro aqui da região de Fibonacci, perfeito? A gente olhando um gráfico menor, vê que o índice ele consolidou ontem, perfeito? Hoje prosseguiu a consolidação, teve o rompimento dessa consolidação perto das 3 horas da tarde, e os próximos candles negaram esse rompimento por enquanto, beleza? Só que a gente tem algumas coisas aqui que a gente precisa ficar de olho. As médias acabaram de se cruzar, estão com movimento para cima. Pelo menos a média de 9 períodos está apontada para cima, a 20 ainda tá de lado aqui, né? Um pouco virado para baixo, mas ela tá de lado, querendo virar para cima. A média de 200 períodos, que é essa amarelinha aqui, continua ascendente. Então, galera, a gente pode esperar aí um movimento possível de alta no índice, mas a gente precisa esperar a abertura de amanhã, perfeito? Já o dólar fez exatamente o que eu falei ontem, abriu muito forte, não abriu com gap, né, que a gente esperava, mas abriu muito forte para atingir o primeiro alvo, acabou atingindo o segundo alvo de FIBO aqui, de todo esse pivôzinho de alta, perfeito? Esse pivô aqui, que é o pivô breakout, que ele tem uma impulsão, ele fica lateral um pouco com pequenos candles e depois novamente tem um rompimento, perfeito? Aí teve uma lateralização, depois rompeu novamente, foi no segundo alvo, bem interessante, beleza? As médias continuam ascendentes, então eu deixaria o trade rodando aí até os 4,855, perfeito? Só vai conduzindo o trade para não entregar dinheiro para o mercado. Beleza, galera? Então, queria mostrar para vocês, antes de começar as ações, uma coisa. Um trade que eu fiz no Bitcoin e deu errado. Eu gosto de mostrar isso também, porque, galera, tem muita gente que mostra, só ganho, e acaba deixando o olho da pessoa brilhando, né? Fala, poxa, o cara tem 100% de acerto. Galera, 100% de acerto, nem os melhores fundos do mundo não conseguem, perfeito? Não existe isso. Se fosse 100% de acerto, o cara apostaria a casa dele e sempre teria certeza ali que ia ganhar. Então, não é bem assim, galera. Então, eu fiz um trade aqui acreditando no Bitcoin, perfeito? O Bitcoin estava em movimento lateral. Lembrando que trade é diferente de investimento. Semana que vem eu vou trazer alguns vídeos para vocês mais educacional, mais profundos, explicando, né, a diferença de trade, investimento, algumas dicas também para quem quer fazer trade. Quem está iniciando, começar nesse mercado aí de maneira correta, beleza? Então, galera, trade, a diferença basicamente de trade de investimento é que trade é um movimento que a gente tenta pegar pequenos movimentos ou movimentos grandes, de 5%, 10% e realiza totalmente o lucro. Investimento é quando você acredita no projeto daquela empresa, compra aquela empresa pensando no longo prazo, perfeito? Pensando aí na hipervalorização daquele ativo. O trade já é coisas mais rápidas. Ainda mais o day trade, que são operações diárias, perfeito? Então, o que a gente teve no Bitcoin aqui? Uma acumulação, perfeito? A gente teve uma acumulação bem grande aqui, bem relevante. Ele rompeu com esse candle de 27 de março, perfeito? Só que foi na média de 200 períodos, a média de 200 períodos estava flat, estava bem de lado aqui, acabou recusando esse trade, já foi uma entradinha acreditando nesse rompimento. Ele veio parecendo um pullback, perfeito? Eu entrei com uma mão maior e acabou estopando aqui no 4,440, perfeito? Então, normal, beleza? A gente sempre entra com trade sabendo o que a gente pode perder, a gente não pode entrar com uma mão maior que a gente não possa perder, então a gente precisa ter essa visão também. É gerenciamento, galera, segue o trade, tenta não abalar psicologicamente e segue pro próximo, perfeito? Então, trazendo aqui para vocês, tomar cuidado um pouco do Bitcoin, né? Ele fez um pivô de baixa agora eu observaria os próximos movimentos dele até fazer um outro trade, perfeito? Ou até mesmo me posicionar melhor em Bitcoin. Galera, 300 ações para vocês. Eu selecionei 21 ações para a gente rodar hoje, beleza?
Então, eu trouxe Braskem como primeira. Braskem estava com movimento de baixa, só que abriu com um gap muito forte devido a algumas notícias, beleza? Ela fechou o pregão de hoje com 6,96% de alta. As médias estão embaraçadas, fez um movimento aqui, mas acredito que essa alta foi mais euforia aí de notícia, perfeito? Não vejo nada demais aqui em Braskem ou oportunidade de compra ou venda, mas as médias estão alinhadas para cima, então eu evitaria aí operar vendido, ainda mais em um movimento de euforia assim. Petrobras muito forte. Galera, eu tenho alvos bem grandes em Petrobras, desde a crise aqui, ó, do Covid, perfeito? 16 de março de 2020, estourou a pandemia, teve toda aquela situação, teve ações que caíram 80%, 60%, então teve todo aquele pânico de mercado. Petrobras caiu muito forte, foi uma oportunidade da gente se posicionar em boas ações a preço muito baratos, beleza? Então ele vem nessa tendência de linha de tendência de alta aqui, beleza? Fez um movimento bacana de um triângulo rompido aqui, perfeito? Teve um triângulo que ele rompeu. Eu projetei esse espelhamento aqui. Espelhamento nada mais é que eu pegar uma pernada, um fundo passado e um topo passado e eu espelho ele para cima, perfeito? Eu poderia até pegar dessa pernada aqui também, seria bem interessante, ó. Talvez seria mais interessante do que esse espelhamento que eu fiz. Vamos lá. Esse espelhamento aqui. Opa. Aí. Jogaria um pouquinho mais para frente. Ele é um espelhamento mais antigo. Olha só. Espelhamento, o primeiro alvo foi atingido, perfeito. O segundo alvo foi atingido. E agora a gente está em uma plena acumulação aqui em Petrobras para a gente buscar o terceiro alvo, que seria nos R$ 40,40, perfeito? Petrobras veio forte aí com notícias também. Acredito que tem potencial sim de atingir esse terceiro alvo, beleza? Um pouco mais a médio e longo prazo. Mas tá bem bacana, galera. Também não me impressionaria nada Petrobras ter um recuo, perfeito? Para essa linha de tendência de alta também. Não seria nada de pânico, né? Se acontecer esse movimento. Mas vamos aguardar aí a ação. Ela tá forte agora, as médias apontadas para cima. Então não vejo aí um motivo para ela despencar do nada, beleza? Azul, galera. Azul tá interessante porque ela veio com esse pivô de alta aqui. Pivô bem bacana, ó, depois de uma queda bem brusca, teve um pivôzinho de alta. Confirmação do rompimento. Veio aqui escorada na média de 9 períodos. Recuou, a média desembaraçou, né? Quando eu falo desembaraçou, ela cruzou. Média de 20 cruzou por baixo aqui, as duas alinhadas para cima, mostrando um movimento de alta. Acredito que ela possa voltar aqui, pelo menos para testar esse topinho de 29,22. Perfeito? Deixa até anotado aqui. 29 e 22. Beleza? Então, nessa região aqui azul pode ficar bem interessante. Vamos lá. Eletrobras. Eletrobras rompeu a região que eu falei para vocês, ó, R$ 40,93. Acabou fechando abaixo do rompimento. Perfeito? Foi um teste ali, teve uma pressão vendedora muito forte. Se a gente olhar num gráfico menor, ó, de uma hora, tá tendo uma briga bem constante. Mas acreditaria, se ela ensaiasse aqui um rompimento bacana. O que é ensaiar um rompimento, Victor? Ela vir com uma pernada de alta, beleza? Dessa pernada de alta, ela acumular um pouquinho antes de romper. As médias estão alinhadas, então é um ativo bem bacana para se acompanhar, viu? Pode ser até um trade para amanhã, aí, quem sabe, ou para segunda-feira, né? Pra próxima semana. Natura aí subindo 3,13%, continua o trade, perfeito, que eu falei para vocês ontem. Por mais que caiu muito forte a bolsa esses últimos dias, Natura ainda continua o trade, né? O racional dela com alvo lá em 30,77 tá bacana ainda, perfeito. Acredito que tem muito alvo para cima, ainda mais para fechar esse gap lá nos 39,97. Então não vejo por que sair de Natura por enquanto. Tá bem alinhado, ó, a média de 20 com a média de 9 aqui bem grudada. Então eu evitaria aí sair desse trade. Lojas americanas tá bem travado na metade do range, né? Não gosto muito de operar quando é assim. Só que teve uma resposta bem forte. Aliás, que a bolsa puxou um pouco aqui, né? No rompimento no final do dia, acabou acelerando bastante ativos. Mas cuidado com americanas. BPAC, bancos acelerando. Galera, o que eu gosto bastante de operar em BPAC é o seguinte, a região de pullback. Então a gente pode ver aqui que tem um movimento de impulsão, uma lateralização bem bagunçada aqui.
perfeito? Só que a gente consegue ver, vou trazer para vocês amanhã o Point to Fix, é muito mais fácil de eu pintar aqui e mostrar para vocês, ó. Dentro dessa região, a gente consegue enxergar um pivô de alta, que é mais ou menos uma expansão, uma correção e uma expansão novamente, perfeito? Então, se a gente traçar isso, observar, olha, bem o fechamento desse candle e jogar para frente, a gente tem um pullback aqui, perfeito? A gente só precisa da confirmação desse pullback. Como que a gente pode refinar uma entrada de pullback desse estilo? Teve o pivôzinho de alta, expansão, correção, bem na base aqui, que era uma resistência que foi rompida e possivelmente pode virar um suporte. Ele precisa confirmar esse suporte pra gente. E galera, a gente tem uma média de 200 aqui apontada para baixo por enquanto. Ela ascendente seria muito mais efetiva, beleza? As médias aqui de 20 períodos está apontada para cima e a média 9 apontada para baixo. Então, muito cuidado nesse trade. O que eu faria aqui? Abaixaria o gráfico. Então, baixaria para o gráfico de 1 hora. O gráfico de 1 hora tá interessante, perfeito? Ó, nessa região de pullback, ele fez um pivôzinho de alta, olha que bacana. Impulsão, teve um breakoutzinho aqui, beleza? Foi quase um breakout, né? E o rompimento dele às 11 horas da manhã, beleza? Então, as médias numa hora estão apontadas para cima. Tá bem interessante, viu, galera? Mas é bem perigoso aqui esse trade. Acreditando pelo menos, se for um trade rápido, acreditando pelo menos no fechamento desse gap de 27 e 27,06. Perfeito? Deixa até anotado aqui. A gente acompanhar no dia de amanhã. Se romper esses 25,89, a gente ficar em alerta. Beleza? Galera, Marfrig deixa rolando ainda. Beleza? Tem alvo para cumprir lá em cima, ó. 23,01. Tava aqui no ponto de retorno do range. Então deixa fluir. As médias ainda estão embaraçadas. As médias podem se aliar ainda, mas média de 200 ascendente, média de 9 ascendente, só falta 20 aqui apontar para cima para ela autorizar aí uma alta bacana aqui, pelo menos para atingir esse nosso alvinho de 22,95 nessa base do range. BB Seguridade tentou romper aqui esse topinho, esse mini topo, né? Tá com uma pressão vendedora bem forte. Acredito aí que ele veio para fechar o gap, né? Teve um gapzinho aqui em cima, ó. Fechar o gap, teve uma briga bem forte aqui. Próximo dos 27,52 tem uma briga também bem forte. Então acredito que o ativo vai ter bastante dificuldade para romper isso daqui. Acho que um melhor cenário seria a bolsa puxando com uma notícia boa aí, uma notícia forte. Acabaria rompendo com facilidade. Mas por enquanto, do jeito que tá, acredito que vai ter uma dificuldade sim para romper esses 27,52. Galera, vale 3. Vale 3, ó, na briga eterna aqui nessa linha de tendência de alta. Beleza? Vem, ó, com um movimento de impulsão, correção bem lateral, bem fraquinha, perfeito? Ontem aí subiu 1,51, hoje 0,60. Tá bem morninha aí, ensaiando aí um possível movimento forte, beleza? Então a gente precisa ficar de olho, ainda mais que Vale é bem interessante. O cenário perfeito aqui para Vale seria romper nesse 103,24, beleza? Seria o topo histórico aí para ela ir embora buscar os alvos que ela tem a cumprir lá em R$128, perfeito? Galera, CSN, ó, nada a se fazer, perfeito? O ativo ele entrou num range bem grande aqui. A gente pode até diminuir um pouquinho aqui, ó, range, mas eu não faria nada. Tá bem confuso aqui esse movimento, beleza? A gente teve um breakoutzinho, acredito que ele possa vir testar esse fundinho novamente, mas cuidado. BIF3 com uma certa dificuldade aqui para romper os 3,81. Só tá esperando aí dar o sinal verde para ele ir embora, beleza? Um dia forte de bolsa, acredito que BIF3 tem potencial sim para romper esses 3,81. O volume tá bem forte nos últimos dias, beleza? Isso daqui é um ponto importante, é topo histórico. Então, galera, eu preciso de uma forcinha aí para BIF3 ir embora. O ativo tá bacana, só se protege porque, por mais que as médias estão ascendentes, né? Entregar lucro assim grande é bem ruim. Taesa tá ensaiando aqui, ó, colou nas médias, pode ficar interessante rompendo 44 e 27, perfeito, mas esperaria uma regressão maior, uma correçãozinha maior. Ela tá bem cansadinha também, ó, chegou no quarto alvo de Fibonacci, ó, tem muito alvo que ela cumpriu, então seria totalmente saudável o ativo dar uma descansada por enquanto. Prio 3 aqui, ó, cumprindo ainda o que a gente vem falando, ó. Pode vir testar essa média de 200 períodos, então não faria nada por enquanto aqui, pelo menos na ponta compradora em Prio 3, beleza?
BR Mouse, ó, pesou bastante, chegou próximo ali os 9,93, não chegou a romper. A gente falou aqui que seria um cenário bacana romper os 9,93, acabou pesando, ó, não chegou nem chegou muito próximo não. Tá voltando às médias embaraçadas aqui. Acredito que BR Mouse não tenha muito o que fazer. A gente pode até tirar da lista aqui, né? Por enquanto. Tem muito o que olhar, não. Sula 11. Sula 11 chegou a romper, ó, os 32 e 55, beleza? Com Big John Gap, recusou. Isso daqui, ó, é bem interessante observar, ó. Se rompesse aqui e fechasse abaixo, poderia ser uma vendinha rápida pra gente buscar um tradezinho bem rápido de venda, beleza? Média se cruzando para baixo. Esse candle aqui, ó, me deixou com bastante medo de vender, porque esse gap é muito forte. Ainda mais um gap depois de um 25% de alta e tem um gap desse estrondoso de 15% também, logo em seguida. Eu esperaria, galera, ver o próximo candle de amanhã, como que ele fecharia. Se ele fecharia acima dos 33,19 ou abaixo aqui dos 32,23. Se fechasse abaixo dos 32,23, pensaria num trade para segunda-feira, para pelo menos fechar esse gap. Ou se fechar acima aqui, a gente poderia pensar numa possível compra para trabalhar aqui dentro desse pequeno range, para vir buscar pelo menos esse topinho aqui de 35 e 34. Beleza? Então eu esperaria aí o candle de amanhã decidir o que a gente pode fazer aí com Sula 11. Magazine Luiza. Nossa. Pera aí. Aí. Vou fechar aqui o volume. Magazine Luiza veio com uma pernada de alta bem forte. Feito. Tá recuando nas médias. Movimento totalmente saudável. A gente pode até fazer um macetinho aqui, ó. Seria o seguinte. Quando tem uma pernada de alta muito forte, ele vem recuando dentro da retração de Fibonacci, a gente vem para um gráfico maior, vem para um gráfico de 1 hora, 30 minutos e tenta refinar uma entrada. O que é refinar uma entrada? Esperar aqui um pivôzinho de alta próximo à média de 200, esperar um power breakout, esperar um movimento que mostre uma compra para a gente interessante, beleza? Então, aqui eu não vejo um movimento muito interessante de compra, mas chegando próximo a 6,34, 6,02, pode ficar bacana Magazine Luiza, beleza? Cirela, galera, tentou romper, devolveu, fez um pivôzinho de baixa, perfeito? Acredito que venha testar aqui o fundo de 3,55, cuidado, ficou bem pesado. Construtoras pesaram bastante hoje, ó. MRV vem trabalhando no range, ó, tocou no topo do range, veio voltando forte para testar o fundinho aqui. O fundinho aqui, galera, desse range, pode ser tanto essa região dos 10,50, como o fundo mesmo, que seria os 9,90, perfeito? Então, muito cuidado para quem está operando vendido com essas regiões aqui de briga. HP Vida, ó, rompeu forte, perfeito? Rompeu forte aqui, ó. Não chegou a perder a mínima do range, que é os 11,04. Beleza? Ficou bem pesado, ó. Acredito que o papel perder nessa base aqui pode ter espaço para cair. Beleza? Então, ele caindo, a gente poderia ter esse alvo aqui para baixo. Lá nos 10,09, perfeito? Então ficará bem pesado. IRB-BR3, ó, não rompeu e acabou perdendo aquele pullback que eu falei para vocês ontem, que seria um trade de risco, beleza? Então não ativou. Chegou a ativar ou não? Na abertura do dia, deixa eu ver. Chegou a violinar. Quem pegou aqui com violinação acabou pegando, beleza? Mas totalmente arriscado. Por quê? Teve breakoutzinho, caiu muito forte, veio com recuo das médias no gráfico de 1 hora e vem trabalhando uma queda ainda, beleza? Tem aqui uma média de 200 flat, pode ter uma pressão compradora aqui como resposta, perfeito? A média de 20 aqui já teve uma pressão compradora como resposta, mas o papel pesou bastante hoje, caindo 3,54%. Beleza, galera? Esse foi o fechamento de hoje, trouxe aí para vocês 20 ações, beleza? A gente vem trazendo essas 20 ações, algumas já estão desde o início da semana, algumas eu coloquei novas e a gente vai ajustando conforme o mercado aí vai trabalhando, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se possível deixa aquele joinha, deixa aquele comentário das próximas ações que vocês querem que eu analise, beleza? Abração, pessoal!